Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Bom dia para você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. São 9 horas mais 3 minutos. Estamos começando mais um programa Reencontro. Programa que tem agora um novo jeito de fazer e levar até você, trazendo também respostas para as suas dúvidas sobre a doutrina espírita. E temos sempre às quartas-feiras, a partir de agora, o nosso amigo Jorge Salomão respondendo a pergunta de vocês. Bom dia, Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Reencontro. Bom dia, Theo, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia aos nossos ilustres e ilustres amigas do nosso programa. Que Jesus abençoe a todos. Jorge, eu tenho aqui uma pergunta de início para o nosso programa de hoje. Eu estava pensando que muitas vezes, quando acontece, a gente até discutiu algumas coisas nesse sentido aqui no programa, a gente vê na televisão, vê uma notícia no jornal, até mesmo em um bate-papo, que aconteceu alguma, vamos supor, alguma atrocidade, alguma coisa ruim com uma pessoa. E a primeira ideia em muitas pessoas que vem já é a de, não vou dizer nem julgar, já é a de recriminar e desejar uma coisa igual ou pior àquela pessoa que fez determinada situação. Vamos usar como exemplo alguma pessoa adulta que violenta uma criança sexualmente ou até fisicamente. E muitas vezes, ao ter essa notícia, a primeira reação das pessoas já é de vingança. Já é de, não, tem que fazer isso, fazer aquilo com ele. De onde vem, Jorge, desde o início, sem entrar assim muito no mérito, já entrando, né, no mérito da espiritualidade, mas essas pessoas, elas não têm assim um trato, não têm um contato espiritual, ou isso é uma coisa do ser humano? Como acontece essa reação? E muitas vezes a gente vê isso em pessoas mais novas, né, em jovens, até que não têm assim tanta leitura ou tanto conhecimento. Por que essa reação, Jorge, nos seres humanos? Theo, lembrando de André Luiz, que certa feita havia dito que quando nós comentamos sobre o mal que ocorreu, nós estaremos propagando o mal. Então, com isso, nós podemos observar que diante dessas situações da vida que muitas das vezes causam comoção e perplexidade, nós deveríamos nos abster de julgar as atitudes desses nossos irmãos infelizes que, infelizmente, acabaram, diante de uma situação de invigilância, resvalando para o terreno da criminalidade. E nós também nos recordamos de Jesus, naquela clássica passagem dos Evangelhos, que nos ensinou, diante daquela situação protagonizada pela mulher que havia sido pega em adultério, em que Jesus pura e simplesmente não a condena, mas apenas adverte ela para que ela não volte mais a pecar. Então, com base em André Luiz, nessa frase citada, com base nessa passagem dos Evangelhos, nós, diante dessa situação, o ideal é que nós não comentemos o mal para que o mal não se propague. Porque quando nós, muitas das vezes, fazemos esses comentários, nós estamos atirando a primeira pedra, nós estamos julgando. Não quer dizer com isso, Theo, que nós não tenhamos que ter opinião, que nós tenhamos que nos calar. Jamais. Nós temos sim que ter a nossa opinião. Mas se formos dar alguma opinião, que seja uma opinião não de julgamento, mas uma opinião de empatia. Porque toda vez que nós comentamos o mal, nós estaremos naturalmente dando propagação ao mal, quando nós deveríamos lançar água às chamas e não mais combustível, fomentando conversas, debates, discussões em torno de assuntos que praticamente não nos vai acrescentar nada. Então, aqueles os que muitas das vezes adoram esses tipos de ocorrências para emitirem as suas opiniões, muitas das vezes se colocam na condição de julgadores, em que o próprio Cristo havia nos ensinado que não julgássemos as atitudes alheias, porque quem somos nós para julgarmos as falhas alheias? É claro que, repito mais uma vez,
Nós não estamos dizendo que nós temos que estar sempre no terreno da neutralidade, deixarmos aí que as coisas aconteçam e não tenhamos alguma opinião. Mas, repito, se formos dar uma opinião, que não seja uma opinião de meros julgadores, juízes implacáveis, moralistas implacáveis, mas que realizemos um comentário com equilíbrio, com sobriedade, e até mesmo que destinemos a essas criaturas infelizes o calor da nossa oração, da nossa simpatia, da nossa solidariedade, porque eu pergunto, quem de nós que estamos aqui na Terra podemos dizer que estamos imunes a essas ocorrências, ou seja, de talvez um dia nós entrarmos num processo de invigilância e de repente escorregarmos para o terreno da criminalidade? Então, essa é a nossa opinião, Theo. Ô Jorge, eu até faço essa pergunta porque a gente sempre faz uma reavaliação, né? A gente sempre faz uma reforma íntima, busca algumas coisas. E depois que eu me interessei pelo Espiritismo, eu revendo alguns passos, eu percebia que antigamente eu fazia isso, que consta nessa pergunta que eu fiz para você. Só que agora, conhecendo um pouco, né, já do Espiritismo, sabendo o funcionamento que a gente, ao desencarnar, vai para a espiritualidade, vai rever os passos, depois volta para aparar algumas outras arestas, e depois hoje em dia, eu já tento evitar a conversa, que é o que você disse aí na sua pergunta, que a gente pode muitas vezes ali desviar o foco, já que isso não vai acrescentar em nada, né? E eu percebo que depois de conhecer alguns fatos, a gente meio que desvia já dessa situação. Mas parece que era automático, a coisa vinha, você já... Isso tem alguma coisa a ver com a espiritualidade? Algum espírito que está passando por ali já dá aquela forcinha, fala, não, fala isso, fala aquilo e tal. Tem alguma coisa nesse sentido, Jorge? Isso, em primeira mão, Theo, tem muito a ver com ignorância de nossa parte. E outrora também eu tinha essa tendência de lançar pedras a esses os que eventualmente cometiam essas absurdidades que entrava para o noticiário, para as mídias de uma forma geral. Mas aos poucos, na medida que a gente vai saindo da casa dos 20, 21 anos, 22 anos, aí a gente entra na casa dos 25, 26, 30 anos no máximo, nós vamos aprendendo que coisas que nós fazíamos ou pensávamos há 2, 3 anos atrás, hoje não tem mais razão de ser. E que a gente achava até que era natural, né? Achava que era natural. Então, se num determinado momento a gente agia dessa forma, hoje, que nem você disse, não agimos mais, o que nós vemos aí? Evolução, progresso, amadurecimento. Porque nós vamos envelhecendo, e ideal seria isso daí, porque às vezes muitas pessoas envelhecem e não muda nada. Não muda nada, né? Mas na medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos verificando que certas atitudes, certas condutas já não mais são interessantes para a evolução do nosso ser. Como, por exemplo, essa questão que você aí iniciou o nosso programa. Ah, não quero mais fazer parte dessas panelinhas de debate, de discussões, de lançar anátemas, ou seja, julgamentos às condutas alheias. Isso não interessa mais, não vai me acrescentar mais absolutamente nada. Então eu vejo nisso um progresso, uma evolução, um amadurecimento espiritual. E agora você perguntou, por acaso, nessas conversas, nesses mexericos da vida alheia, nessas fofocas de esquina, por exemplo, existe um componente espiritual negativo? Existe, porque o que mais atrai os espíritos são essas nossas imperfeições. Assim como o mau cheiro atrai moscas, essas nossas imperfeições, que não deixa de ser uma imperfeição, uma ignorância de nossa parte, vai atrair esses espíritos que adoram um mexerico, que adoram uma fofoca, por exemplo. Nós vemos isso naquela obra de Divaldo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão, Hotel, em que ali você vai verificar, por exemplo, que tem pessoas que estão ali nos bares da vida, nos botecos da vida, bebendo umas e outras, e Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito psicografante dessa obra Tormentos da Obsessão, ele observa uma visão lá do além, que naqueles botecos está regurgitando, ou seja, está cheio de espíritos, com perdão da expressão, vagabundos, desocupados, zombeteiros, maloqueiros, que estão ali nos botecos da vida acompanhando aqueles os que estão lá
nas bebedeiras, nas jogatinas. E alguns, inclusive, até ali, estimulando os encarnados a se desentender uns com os outros, como acontece muito nesses botecos da vida, por exemplo. Então, toda vez que nós baixamos o nosso padrão e entramos num padrão de negativismo, de pessimismo, de azedume, isso aí denota o quê? Um apagão de nossa luz. E esse apagão atrai esses espíritos perversos, espíritos perturbadores, para junto de nós. E aí pode ser que desse consórcio, pode ser que a partir daí nasça um processo obsessivo. Então, você perguntou para nós, existe nessas situações, nesses comentários aí, presença de espíritos que não têm o que fazer, desocupados do além? Existe, porque o que eles mais querem é simplesmente se miscuírem nas nossas conversações aí, desequilibradas, ignorantes, para, inclusive, até mesmo nos instigar a debates inúteis, estéreis, que desviam-nos do foco evolutivo. Acontece, sim. Inclusive, a gente deixa aqui uma dica que nem eu analiso hoje dessa maneira. Mas não é por isso que você vai usar de termos para que as pessoas que ainda estão assim se criam inimizade com você. Você tem que ter um jogo de cintura para tentar desviar, procurar levar a conversa para outro lado, para desviar disso, para não cair nessa sintonia onde os espíritos cheguem, né, Jorge? Porque às vezes você está ali numa rodinha e os seus amigos têm esse costume. Talvez você tenta desviar a conversa para levar para outro lado. Você não conseguir, de alguma maneira, com um jogo de cintura bem legal, você conseguir sair, mas não criando, assim, aquele clima, falando, o cara tá achando que não sei o quê. Porque tem isso também, né? Existe. A pessoa escuta aqui no programa e fala assim, então não vou mais fazer fofoca. Aí a mulher tá lá falando alguma coisa, não, que não sei o que. Não é assim, né? Tem que saber levar para não criar outra situação complicada, né? Tem pessoas, às vezes, que não entendem muito bem essa dinâmica. Por exemplo, ontem eu era um fofoqueiro, hoje não sou mais. Portanto, aqueles que fazem fofoca e tentam me colocar no meio, eu vou dar uma de moralista aferrado. Aí já estamos cometendo um outro erro. Outro erro, Então, um erro não justifica o outro. Se outrora nós fazíamos esses comentários, hoje não fazemos mais. Agora, se vemos os outros comentarem, o que compete a nós, os que não temos mais interesse nesses comentários, nessas fofocas? Ficarmos quietos. E se alguém eventualmente nos colocar dentro daquele, ou quiser nos colocar naquele centro de discussão infértil, estéril, por simplesmente criamos qualquer compromisso, qualquer circunstância, para que a gente possa sair dali, mas não ficarmos também julgando esses que estão aí nessa vida, por exemplo. Porque aí estaríamos errando ao julgar os outros, nos colocando numa situação de privilegiados, quando, bem na verdade, não somos, se porventura estamos aí condenando os outros porque são fofoqueiros. Você entendeu como é que a coisa é muito sutil? É, bem sutil. Eu me recordo agora, Thelmo, o pessoal, você eventualmente pode pegar aí no Google, sobre as 3 peneiras. Eu já até, na sua outra resposta, eu já estava com elas aqui. Então, tá vendo? A conexão, a telepatia, as 3 peneiras de Sócrates. Ele nos ensinou, diante desses assuntos que de repente não nos acrescentam nada, ou nós temos dúvidas se vai ou não acrescentar, passemos esse tema pelas 3 peneiras, pelos 3 crivos. Se porventura esse assunto ele passar pelos 3 crivos, ele é interessante. Agora, se ele não passar, seja pela primeira peneira, pela segunda ou pela terceira, é porque não nos diz respeito. Então, fiquemos em silêncio, calados, que é a melhor coisa, disse Sócrates. Inclusive, a minha próxima pergunta meio que abordaria também essas 3 peneiras, porque se você for pegar, muitas vezes das conversas que a gente passa muito tempo conversando, não leva a nada, né, Jorge? Você reparou? Assim, não leva a nada no que diz respeito a coisas boas. É sempre naquilo que você situou. Aqueles espíritos que estão vagando por aí, vê aquela rodinha, já chega, aglomera. Para eles, isso daí é uma grande coisa. Mas para nós, além de não ter um engrandecimento, você fica meio que estagnado no tempo. E aquele tempo daquela conversa, você podia estar tratando de um assunto que poderia ajudar, sei lá, se tem 5 pessoas, poderia ajudar 1, 2 ou até todos ali, numa conversa um pouco mais evolutiva, né? Com certeza. Tem uma frase muito famosa que diz assim, se você não tem nada de útil para falar, cale a boca. Verdade. É forte, É. mas é a grande verdade. Porque muitas das vezes quando nós abrimos as nossas bocas e emitimos opiniões, às vezes nós estamos colocando a descoberto as nossas próprias fraquezas,
as nossas próprias imperfeições, porque Jesus, o grande psicoterapeuta, disse o seguinte, Theo, em torno dessa questão do julgamento, é que nós não deveríamos julgar a quem quer que fosse, porque com a mesma medida que você julgardes a outrem julgar ou julgareis a vós também. E nós temos aqui também com o a nossa própria mão, que quando a gente aponta um dedo para a ferida alheia, observe que 3 dedos estão voltando para nós, ó. Verdade. Às vezes a gente vê um defeito, mas são 3 dedos contra nós. É que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes a outrem julgareis a vós também. Olha aqui, ó. Então, quando a gente emite um julgamento, nós estamos mostrando que nós também temos falhas, que nós também estamos nos colocando aí na berlinda para recebermos as críticas. Você falou isso daí agora. Tem até uma pergunta aqui do Marcelo Stu e uma do Armando, lá de Pederneiras. Mas sábado, no futebol, aconteceu uma coisa. Tem um cara que joga com a gente, agora ele tá entrando na linha porque a gente colocou umas regras lá e ele tá seguindo. Mas ele cobrou de mim, porque eu sou dos caras, assim, não que eu sou velho, tá, Jorge? Eu sou novo. Mas eu sou um dos caras mais antigos de lá. Ele cobrou de mim a atitude de uma pessoa que estava de fora. Aí eu falei assim, Elias, o nome dele é Elias. Falei, Elias, você é igualzinho aquele cara. Falando assim, não, mas eu mudei. Falei, Elias, você mudou faz 3 sábados. A mesma coisa que ele tá fazendo, você fazia. Não, mas o passado não conta. Falei, como não conta? Eu não vou te julgar pelo seu passado, só que o que você tá cobrando dele é o que você fazia antes. E o seu passado pode não contar, eu não tô te julgando. Eu só tô te usando como exemplo. Você pode olhar para ele que é a mesma coisa que você tá reclamando dele é o que você fazia. E a gente reclamava de você, cobrava de você e você não dava a mínima. Então, tá vendo? Com a mesma... Com medida. O mesmo tanto que você me julgar a pessoa, aquele tanto vai servir para julgar você. É isso. Aí a hora que ele falou que o passado não contava, né, até zoei ele, falei assim, então, você é São Paulino, então quer dizer que os títulos que o São Paulo não ganhou não vale mais, agora só vale o que ele tá de ruim. Então, pra gente colocar aqui na nossa conversa. Então, muitas vezes, quando a gente passa pro lado de cá, que nem você falou aí da fofoca, não é porque eu não tô mais fazendo algumas fofocas que eu vou falar que não, que isso não sei o quê. Você tem que agir com parcimônia pra saber dividir pra que isso não se vote contra você, né? Theo, tem um grande problema. E às vezes, quando nós estávamos na vida dos vícios, do erro, e depois entramos aí, graças a Deus, numa vida de religiosidade, de iluminação, de espiritualidade, tem muitas pessoas que depois, quando chegam numa situação dessa, hoje sou espiritualista, espiritualizado, iluminado, aí o que a pessoa vai fazer na posição que ela está? Vai começar a criticar os outros exatamente tudo aquilo que ela fazia. Então, se ela enxerga aqueles vícios nos outros, é porque ela já passou por aquilo, ela enxerga com muita facilidade porque aquilo ainda é um indicativo de imperfeição nela. Então, se nós melhoramos no caminho da evolução, nós não podemos jamais olharmos para a retaguarda e ficarmos atirando pedras. Antigamente eu fiz aquilo, são todos ignorantes, são todos estúpidos, deveriam fazer o que eu fiz e estar hoje na espiritualidade. É um erro, porque se fizermos isso, mostra que não aprendemos nada. Não aprendemos Porque nada. quando nós entramos no caminho da espiritualidade, nós começamos a aprender o quê? A solidariedade, o respeito, a compaixão com as falhas alheias. O próprio Cristo, quando viu aquela mulher pega em adultério, o que ele fez? Ele não julgou ela, não condenou ela e sequer julgou aqueles homens. Ele apenas fez com que cada um enxergasse dentro de si o quanto de podridão existia neles, eles próprios, pela própria consciência, se auto-julgaram. Jesus não julgou nem a eles que tinham mais pecados do que aquela mulher pecadora. E ele disse, mulher, onde estão os que estavam te perseguindo? Foram embora, Senhor. E eu também digo para você, vai, não tornes mais a pecar. Ou seja, eu não vou julgar você. Por que eu vou julgar? Você já está sendo julgada pela própria sociedade, pela própria consciência. Por que atirarmos mais lenha à fogueira quando deveríamos lançar água da compaixão, da compreensão, da tolerância, principalmente? É verdade. Jorge, temos aqui uma pergunta do Marcelo Stu. Primeira pergunta que chegou para o nosso programa de hoje. Obrigado, viu, Marcelo? O Marcelo que participa do nosso programa e no último Pinga Fogo, a esposa dele, a Sol, estava participando com a gente também. Um grande abraço a vocês. Ele pergunta assim, Jorge, para o nosso programa de hoje. Quando comecei a me interessar pelo espiritismo, foi o caso da minha irmã, que foi obsidiada por um espírito e esse espírito incorporava nela e fazia ela ter reações até de tentar se cortar. Daí ela tentou de tudo e foi no centro umbandista. E até que alguns médiuns kardecistas foram lá em casa
e pude eu ver essa incorporação e fiquei muito abalado. Mas comecei a me interessar pelo assunto. Esse espírito estava amarrado, falou que foi trabalho no centro de Umbanda. Os médicos conseguiram soltar ele e conversaram com ele, convenceram ele de não mais ficar ali. Ele falou que voltaria como o filho dela. Isso pode acontecer realmente? Esse espírito voltar como filho? Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado, inclusive, pela pergunta. Nós pensamos, Theo, que às vezes, quando conseguimos expulsar esses espíritos perturbadores de nossas vidas, nós estaremos daí para frente blindados, imunes às suas investidas ou a uma nova reinfecção espiritual, ou seja, uma parasitose espiritual. Olha, quando nós conseguimos fazer com que esses espíritos obsessores saiam da tela de nossos pensamentos, de nosso convívio diário, já é uma vitória imensa, um mérito incrível, porque para escaparmos desses obsessores não é fácil. Por que que não é fácil? Porque ainda somos portadores de muitas misérias morais que se constituem em atrativos a esses perturbadores do além, como o lixo dentro da nossa casa se constitui em atrativo, em foco de agentes infecciosos, moscas e animais pestilenciais, por exemplo. Então, é possível sim que esses perturbadores do além retornem ao nosso convívio. E o próprio Cristo, ali numa das passagens dos evangelhos, ele disse exatamente sobre esse processo de reinfecção espiritual, quando, por exemplo, o morador de uma casa, ele está ali sendo assediado na sua casa por 2, 3 espíritos. Passa um tempo, ele tem uma certa melhora. Ele limpa a sua casa mental. Uhum. Só que passado um tempo, ele começa a voltar aos mesmos hábitos de antes. E o que acontece? Aquele espírito, aquele único espírito que estava ali perturbando ele, sai da casa porque ele dá uma melhorada. Só que depois esse espírito vê de longe que ele está com os mesmos hábitos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos erros, ele saiu daquela casa, ou seja, do convívio daquela pessoa encarnada. Só que ele vai à procura de mais outros espíritos e volta com 7. Aí a força vai ser muito maior, porque antes era 1, agora vai ser 8. Ah, então eles agem dessa maneira, vão buscar ajuda? Exatamente. Aí significa o quê, Theo? Que nós estamos sujeitos a uma nova parasitose espiritual? Sim, mas calma aí. Como que eu faço para que isso não aconteça? Que nós nos melhoremos de nossas más tendências, de nossas viciações, daquilo que nós estávamos falando no início do nosso programa sobre, por exemplo, esse desejo de ficarmos fofocando sobre a vida alheia. Isso é um atrativo para esses espíritos do além. Isso pode, então, fazer com que eles retornem novamente, porque eles viram que nós não melhoramos nada. O que atrai os espíritos, diz Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata da obsessão, é as nossas imperfeições. Tudo aquilo que entra no cômputo de nossas imperfeições se constitui num chamariz, num atrativo a essas criaturas perversas. Tem uma obra muito bacana e interessante da Sueli Caldas Schubert, intitulada Obsessão e Desobsessão. E uma das profilaxias que ela preconiza para que nós evitemos esse processo de consórcio espiritual negativo, dessa parasitose espiritual, ou em outras palavras, dos processos obsessivos, a profilaxia, o tratamento qual é? Leituras edificantes, pensamento no bem, oração, vigilância, caridade. Claro que nós estamos aqui na Terra, nossa mente, ela dificilmente vai estar sempre num diapasão superior. Vai acontecer que hoje, agora, nós estamos aqui tranquilo, um diapasão ótimo, mas depende daqui 10, 15 minutos, nossa mente dá uma queda, por conta das várias situações que nós enfrentamos aqui no carreira existencial. Mas a hora que a gente sente que nós estamos caindo no sentimento, na emoção, no pensamento, o que nós temos que fazer? Nossa, eu estou caindo em pensamentos obscuros. Vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma prece, vamos conversar edificantemente com alguém que tem aí um alto astral, por exemplo. Então nós temos que nos esforçarmos. Nós não podemos nos acomodar. Entendi. A acomodação é o primeiro passo para o fracasso, diz Leandro Carnal. E a acomodação em relação à nossa vigilância no campo espiritual é que vai, muito com certeza, fazer com que nós caiamos novamente nesses processos
perturbadores. Porque se passamos por um processo dessa natureza, volto novamente ao exemplo de Jesus, Theo, quando ele disse para a mulher pega em adultério. E eu, porém, vos digo, mulher, vá e não tornes mais a pecar para que mal maior não te suceda. É Jesus dizendo, a partir de hoje, comece a mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas conversas, a sua fala. Procure esforçar-se para estar no terreno do bem. Não é santificar-se, não é isso. Isso é impossível para nós. Mas pelo menos é o quê? É o esforço. Aí tem aquela frase linda de Kardec, deixada ali no Livro dos Espíritos, sobre o homem de bem, o verdadeiro espírito, aquele que se esforça diariamente para tornar-se melhor e libertar-se das suas más tendências. Ou seja, esforço é um indicativo de que nós não somos santos, nem espíritos puros ou iluminados, mas que estamos nos esforçando, porque se nós temos aí, por exemplo, um vício de falarmos mal da vida alheia, hoje eu vou me esforçar para não falar mais, embora eu esteja ali explodido para querer falar mal da vida alheia. Os espíritos ensinaram uma vez, a hora que você estiver com vontade de falar mal de alguém, coloca água na boca. E fica com aquela água na boca, segura aquela água ali. Você não vai conseguir falar e beber aquela água ao mesmo tempo, você vai engasgar. Então é isso. Então, respondendo a pergunta do Marcelo Stuhl, é possível sim, meu amigo, desde que nós voltemos às mesmas atitudes que geraram a atração desse espírito junto a nós. Agora, daqui para frente, ou seja, pós-obsessão, nós sabemos que nós precisamos estar sempre atentos, porque estaremos aí sendo vigiados, como disse Paulo de Tarso certa feita, o seguinte, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas? Senão esses espíritos que estão aí todos os dias nos observando os passos na vida. Temos aqui a pergunta do nosso amigo lá de Pederneiras, que o Sérgio Totti, um grande abraço para o Sérgio, está mandando um abraço para você também, Jorge. Um abraço, Sérgio. Sérgio Totti manda aqui o Armando lá de Pederneiras. Ser médium. Passar em frente a um bar, por exemplo, onde circulam entidades que usufruem das energias do vício. A mediunidade atrai esses espíritos e passa a acompanhar o médico? Qual é o nome do nosso amigo? Armando, ele é lá de Pederneiras. Armando, bom dia, amigo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua pergunta, muito interessante até. Funciona assim, meu amigo. Eu vou dar como exemplo, se é que eu posso servir de exemplo para alguém, não estou dizendo que eu sou um exemplo, jamais, mas estou dando meu exemplo, a minha experiência. Eu sou médium, psicofônico, tenho a minha sensibilidade. Então, quando eu entro em determinados ambientes, como por exemplo você citou aí, eu não entro, dificilmente, mas nada contra. Mas se eu tiver que entrar, por exemplo, num boteco, num bar para comprar alguma coisa ali, e de repente eu percebo que o ambiente está carregado, eu vou sentir sim a influência. Como eu sinto a influência, até mesmo no meu escritório, quando chega alguns clientes ali acompanhados por entidades, às vezes perturbadoras, ou não, mas que estão com aqueles meus clientes, eu sinto a presença. Aí, através de um mecanismo que eu já automatizei de defesa, eu não me vinculo a essas entidades. Eu sinto a presença delas, eu sinto a influência delas, mas eu não me identifico com aquelas energias. Né, como diria, eu não dou bola. Eu não me identifico. Então, para o médium, para os sensitivos ou não, o ideal é você não se identificar com aquelas influenciações. O que é não se identificar? Você sentiu aquela presença, é você não deixar que aquilo tome conta de você. Ah, eu estou ficando mal. Ah, eu estou sem defesa. Ah, eu acho que eu vou entrar num processo de perturbação porque esse ambiente está cheio de entidades malfazejas. Se você se identificar com aquilo, se você der vazão a que essas influências penetrem a sua acústica mental, eles vão entrar. Mas na medida que você sente, mas nem por isso você franqueia, você abre as comportas da sua mente para que eles possam entrar e aí te perturbar. É a mesma coisa você estar na sua casa. Você só coloca dentro da sua casa quem você quer. Você não é obrigado, por exemplo, a aceitar um desocupado e entrar na tua casa como qualquer amigo seu que você abre as portas da sua casa.
A pessoa pode tentar forçar, mas você não, aqui você não vai entrar. É a mesma coisa os espíritos, eles tentam forçar uma entrada, você sente a influência, mas você fala, não, aqui você não vai entrar, me desculpe. Aí você ora, você mentaliza Jesus, você não critica essas entidades, não, vocês são espíritos das trevas, muito pelo contrário. Se nós fizermos isso, nós estamos mostrando um lado negativo nosso, que pode ser um atrativo para eles. Para eles, né? Uma brecha para eles. Então, sentir a presença deles não quer dizer que nós estaremos aí sendo influenciados desde que nós não permitamos. Repito, em relação ao exemplo da casa. Ninguém entra nas nossas casas se nós assim não permitirmos. Então alguém só vai entrar, só vai consorciar-se com nós se nós dermos guarida ou abertura. Jorge, tem aqui mais uma pergunta agora da Ana, a Ana lá de Lençóis Paulista. Ela diz assim, sou psicóloga e admiradora do espiritismo. Dentro desse assunto, nosso passado, utilizo e passo para meus pacientes que o nosso passado é a nossa referência, onde não temos mais direito de errar. Mas vejo que muitos erros são feitos pelo interesse de tirar proveito. Isso me chateia muito, mas sinto que não está havendo evolução. Não consegui passar para ele o certo e o errado. Poderia ser que não chegou o tempo da evolução desse ser? Bom dia, Ana. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação. Parabéns pela sua maravilhosa e linda profissão de auxiliar as criaturas, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, em que as criaturas estão precisando aí sempre de um auxílio psicoterápico. Parabéns, portanto, pela sua atividade profissional. É verdade, amiga. É questão de tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo de evolução, de amadurecimento. Se a própria natureza nos mostra que nós temos as 4 estações, em que a flora, por exemplo, vai se desenvolver de acordo com essas 4 estações, nós temos que entender também que nós temos essas 4 estações, que são períodos em que nós, enquanto espíritos em processo de evolução, haveremos de enfrentar até que adquiramos o processo de maturação. Então, nem todos estão aí preparados, nem todos têm um ego preparado para receber os esclarecimentos que possam fazer com que elas saiam do terreno da ignorância. De modo que nós não podemos, em hipótese alguma, nos frustrarmos diante dos empenhos de nossa parte e por conta disso não estamos vendo que essas pessoas não estão melhorando ou às vezes estão se mantendo nos mesmos vícios, nas mesmas atitudes ou até piores ainda. Então nós não podemos nos frustrar, porque isso não é problema nosso, começa por aí. Isso é um problema eminentemente dessas pessoas, mas é um processo que diz respeito à própria situação daquele espírito enquanto em processo de evolução. De modo que nós não podemos exigir daqueles que muitas das vezes não têm uma maturidade, uma compreensão como nós temos. Por exemplo, não podemos exigir de alguém que está lá no ciclo básico o mesmo conhecimento, a mesma atitude, a mesma postura daqueles que estão, por exemplo, lá no colegial ou numa faculdade. Então, cada um está no seu tempo de evolução. Cada espírito tem o seu tempo, tem o seu momento. E cada um de nós, por isso que Deus nos dá essa oportunidade, inclusive reencarnatória, sabendo que nós, em hipótese alguma, haveremos de conseguir numa única vida a aquisição dessa evolução, dessa maturidade espiritual numa única existência. Então Deus sabe que nós teremos inúmeras oportunidades pela frente até que um dia nós cheguemos ao apogeu, ao grau de espíritos esclarecidos, iluminados. Até lá nós temos que ter muita paciência com essas criaturas, não nos frustrarmos se porventura os nossos esforços não estiverem aí sendo do jeito que nós gostaríamos que fosse. Lembro-me certa feita de uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: o sol, todos os dias, todas as manhãs, dá um espetáculo de luz fabuloso, maravilhoso. No entanto, a maioria da plateia continua dormindo, mas nem por isso ele deixa de se apresentar no palco da vida todas as manhãs. Então continuemos com os nossos empenhos, com os nossos esforços, não nos preocupemos com esses os que eventualmente não estão aí demonstrando evolução, rupturas com os hábitos passados. O importante é lançarmos
As sementes, até sugiro para a nossa amiga que dê uma lida, uma estudada na parábola do semeador, porque a parábola do semeador mostra que Jesus nos comparou a solos. Então a semente, uma semente caiu entre pedras, outra entre espinhos, outra na areia, outra em solo bom. Então cada um de nós somos representados por esses solos. As sementes serão lançadas, mas tudo vai depender do tempo em que nós levarmos para assimilarmos essas sementes, que são as palavras, o Evangelho de Jesus, e aí então possamos fazer com que as sementes frutifiquem em nosso interior. Então não nos frustremos, não desanime da sua atividade, do seu empenho, continue nesse esforço, lançando as suas sementes, que pode ser que nessa vida não germine, mas numa próxima não tenha dúvida que isso vai vir à tona em forma de evolução, sem dúvida alguma. É que nem o caso que a gente conversou há programas atrás, né, Jorge? Tem a criança que está aprendendo a andar de bicicleta, em determinado momento ela ainda precisa das rodinhas ali para o equilíbrio, né? E vai chegar um momento que as rodinhas não serão mais necessárias. No caso dessa pergunta dela, por enquanto as rodinhas ainda são necessárias, né? Exatamente. Ele ainda não consegue ter o equilíbrio certo para andar com a bicicleta sem as rodinhas. Aí depois que tirar as rodinhas, aí vai depender só dele a evolução de fazer mais coisas sem, assim, um suporte maior. Claro, vai precisar de uma ajuda, que serão ali aqueles, os acessórios de segurança, mas aí é uma ajuda que ele próprio pode dar conta de coordenar, né? Com certeza, que ele já conquistou, né? Jorge, temos aqui a pergunta da... deixa eu ver aqui, é que o Sérgio mandou um comentário que eu vou fazer depois, é a Letícia. A Letícia pergunta assim, Jorge, falar mal ou ter inveja seria a mesma coisa a nível de vibrações negativas? Bom dia, Letícia. É um prazer tê-la em nossa companhia aqui em nosso programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amiga, falar mal é sempre uma demonstração de imperfeição. Termos inveja também é uma demonstração de imperfeição. E às vezes, quando nós falamos mal, muitas das vezes, no falar mal de alguém, já está embutida a ideia da inveja. Então, por exemplo, o Theo, ele chega aqui no centro, que tem um L ponto aqui em cima de helicóptero. E aí eu chego de carroça. Eu olho para o L ponto e o Theo descendo ali, com seu helicóptero. E aí eu digo, só pode estar roubando. Olha só. Esse cara não faz nada na vida para ter essa sorte do mundo aí. Eu estou falando mal, mas o mal que eu estou falando tem como motivação a minha inveja pela situação dele. Então, minha amiga, falar mal, seja como motivação a inveja ou não, pura e simplesmente o hábito de falarmos mal, vai fazer com que nos mostremos o outro lado nosso, o nosso lado de erro, de engano, de imperfeição, que vai se constituir, sem dúvida alguma, num atrativo aos espíritos que estão aí nos observando, espíritos perturbadores. Vão notar que nós temos um indício de imperfeição, e isso vai fazer com que ele se aproxime, porque é a lei da similibus, ou seja, semelhante atrai semelhante. Então, se eu falo mal, ou se eu falo alguma coisa em função motivado pela minha inveja, que não deixa de ser um mal, que não deixa de ser uma atitude de imperfeição minha, vai fazer com que aqueles que estão no além, que estão vibrando na mesma sintonia de falarem o mal ou de serem invejosos, de, por exemplo, despertarem uma atenção por nós, como, por exemplo, opa, o Jorge está falando mal, ou o Jorge está ali motivado por um sentimento de inveja. Eu sou invejoso, eu, espírito desencarnado, perturbador, eu sou invejoso, eu me identifico com ele. Que interessante, ele faz parte da minha patotinha, do meu grupinho dos invejosos ou daqueles os que falam mal. Que interessante, agora eu vou estar ali sempre com ele porque eu me identifiquei com ele, com o mesmo hábito que ele tem de falar mal, de ser invejoso. E pode ter certeza que nós atrairemos o espírito de conformidade com as nossas vibrações, com as nossas imperfeições, não tenha dúvida, minha amiga. E é como você disse na outra situação, né, Jorge? O espírito, aquele que tá ali, maloqueirão, dando aquele rolê, já sente aquela sintonia, já sintoniza, opa, tem uma rádio aqui na minha frequência, eu gostei disso, e já
E não só ele, como outros que estiverem passando. A gente tem que ter esse cuidado, né, Jorge? É questão Porque de sintonia, você falou. Como você disse, é uma multidão de testemunhas. Então não quer dizer que só um espírito desse não muito bom tá passando por ali. Talvez ele tá ali já com uns 15, 30, encosta ali, depois para tirar vai ser complicado, né? Nos recordemos daquele jovem possesso, quando de repente Jesus se aproximou dele, possesso porque era um perturbado, um obsedado na época do Cristo. Quando o espírito-chefe viu Jesus, Jesus conversa com ele e ele diz: nós somos uma legião. Se nós formos ao tempo de Jesus verificarmos o que significava uma legião, legião era uma divisão dentro do exército romano, e essa divisão, uma legião, duas legiões, assim por diante, mas uma legião significava um agrupamento de 600 soldados. Nossa. Então aquele jovem, ele estava sendo obsedado por dezenas, talvez centenas de espíritos, porque ele mesmo disse, ali o chefe daquela equipe espiritual obsessora: ora, Cristo, nós somos uma legião, não é só eu que estou aqui obsedando esse jovem, esse rapaz. E nós vemos isso naquela obra de André Luiz, Libertação, quando nós vemos a personagem que é a Margarida sendo obsedada por 60 espíritos. 60 espíritos. 60 espíritos. E aí nós recomendamos, inclusive, uma leitura de uma obra fenomenal, que algumas pessoas costumam dizer que quando lê ela se arrepia, mas não tem nada aí de assustador. Pelo contrário, tem sim de esclarecedor. É a obra do Robson Pinheiro, intitulada Legião. Legião. Nessa obra, Theo, nós vamos ter uma visão do que o astral inferior, de como os espíritos das trevas se articulam de uma forma muito inteligente, muito estratégica, inclusive, para agir contra nós que estamos aqui na Terra, especialmente contra aqueles os que estão aí dando brechas, dando aberturas. Isso é muito sério, é muito perigoso, temos que tomar muito cuidado. Então vai lá, uma recomendação de leitura, essa obra do Robson Pinheiro, intitulada Legião. Legião. Jorge, tem aqui uma colocação do Sérgio Totti. Ele diz assim: um frequentador de bar, viciado em bebida, logicamente encosta nele inúmeros espíritos que usufruem dessas energias. Essas entidades que passam a acompanhá-lo e induzi-lo a beber se tornam uma espécie de protetores dessa pessoa? Olá, Sérgio. Um abraço, amigo. Obrigado pelo carinho aí da sua participação e do seu auxílio a nós que estamos aqui realizando esse programa com o seu auxílio do Joe e da espiritualidade. Amigo, pergunta bem interessante e que agora eu me recordo, Theo, de uma obra de André Luiz intitulada Sexo e Destino. Ali nós vemos o personagem Cláudio, que é o pai da Mariana e da Marita. As duas personagens são irmãs. O Cláudio é o pai delas. A Marita, ela é uma filha adotiva. O Cláudio, olhem só, ele está... E a narrativa de André Luiz é linda. Ele está sentado na sala da sua casa, lendo um jornal, o Encarnado. De repente, André Luiz está na rua com seu mentor, e eles vêm, o mentor fala: ó, você está vendo aquelas duas entidades ali? Estou, André Luiz fala: estou sim. Vamos acompanhá-la. As duas entidades saem da rua, entra na residência pelo portão, entra a casa pela porta que está aberta, vai até a sala onde Cláudio Encarnado está lendo seu jornal, e daqui a pouco as duas entidades ficam próximas a ele aqui, próximas ao ouvido, dizendo: beba, beba, estamos com sede, uísque, álcool, que delícia. O espírito, então, induzindo, criando uma ideia que vai gerar o quê? Uma vontade. Uma vontade. E aí, Cláudio sente o quê? A garganta secar. Ele para de ler o jornal, levanta-se e vai até o barzinho dentro da casa dele, que tem um bar ali dentro da casa dele. Olha o perigo de ter um bar dentro de casa. Não precisa nem ir lá pra rua, né? Não precisa. Aí, o que ele faz? Ele pega uma garrafa de uísque,
enche o copo e toma. E justamente nessa hora que ele toma, o espírito se aproxima de Cláudio, interpenetrando a sua matéria física, o seu corpo. E André Luiz diz assim, meu Deus, eu já não sei quem é o Cláudio, quem é o desencarnado. Tal o processo de justaposição em que ambos se encontram agora. E nesse momento o espírito obsessor está sentindo também o que seria o prazer daquela bebida? É aí que vem a próxima fase. O espírito, então, toma conta do corpo de Cláudio e a garganta dele fica ali próxima, colada à garganta de Cláudio, que quando a bebida passa pela garganta do encarnado, a garganta do desencarnado já está próxima ali e recebe as mesmas influências do álcool. E André Luiz até diz que ele dá assim aquela respirada de prazer. O espírito. Que delícia. Ele absorve os miasmas da bebida. Ele fica satisfeitíssimo. E esse espírito, ele fica ali dentro da casa. Ele é um obsessor. Só que, curiosamente, aí vem a segunda parte da pergunta do Sérgio Totti. Apesar dele ser um perturbador ali dentro da casa, ele não gosta do Cláudio, mas ele está obsedando o Cláudio. E obseda a família também. Só que ele tem uma predileção pela Marita. Ele gosta dela. E ele até protege a Marita. Ele é um obsessor da casa, mas ele protege a Marita. Ele tem, assim, uma identificação com ela porque já tiveram contatos aí no passado. Então ele é um obsessor, mas que protege a menina. E acontece dos próprios obsessores, inclusive, protegerem os seus obsedados, não tenha dúvida. Aqui na Terra nós, por exemplo, não vemos pessoas que estão no terreno do crime, que estão envolvidos com criminosos, e os criminosos dão cobertura para aquela pessoa, inclusive. Tipo assim, você não vai colocar a mão nessa pessoa porque nós gostamos dele ou gostamos dela, por exemplo. Então tem cobertura sim, não tenha dúvida. Por quê? Porque os encarnados que os espíritos estão obsedando, é fonte para eles de prazer, fonte de luxúria. Então eles vão sim, com certeza, além de obsedar a pessoa, muitas vezes acabam... É o caso, assim, são as companhias, os bêbados têm as suas companhias, não tem? Você não vai bater no meu amigo, não, porque ele é meu amigo de boteco, por exemplo. É assim que funciona. Eles protegem, sem dúvida alguma. Ô Jorge, depois disso que você me falou aí desse lance do Cláudio e do obsessor, até eu chegar ao nosso programa, eu tinha a ideia de uma pergunta, falei, não vou fazer, mas agora você falou isso daí, essa pergunta veio à tona. Sobre a bebida, e gente que, eu bebo socialmente, eu não sei o quê, e o Allan Kardec fez a pergunta lá, né, os espíritos dizem que muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. A pergunta que eu ia fazer no começo do programa, que eu fiquei ensaiando durante uma semana e não ia fazer, e depois dessa sua resposta eu tenho que fazê-la, até onde vai o nosso poder de controle em relação àquilo que os espíritos podem nos fazer? Apesar de que, passando em algumas outras respostas aí, você já disse. Mas perguntando friamente, direto ao ponto, assim, até onde vai o nosso poder de controle? O poder de controle nosso, Theo, vai com base no nosso livre-arbítrio. De modo que se nós quisermos que esse espírito não mais nos perturbe, nós podemos dizer, chega, eu não vou ser mais guiado, eu não vou ser mais dirigido. Agora, quem vai tomar conta do carro da minha vida, do veículo da minha vida, que é o meu corpo, que é a minha mente, sou eu mesmo. Então, quando nós começarmos a tomar consciente que nós estamos sendo guiados, de que o nosso livre-arbítrio está sofrendo uma investida por parte desses que querem nos comandar, nós simplesmente vamos dar um basta. Então, essa vai ser a fase, esse vai ser o momento de tomarmos consciência que estamos sendo guiados e darmos um basta. Como acontece muitas vezes, pessoas que estão aqui na Terra, como acontece, infelizmente, em muitos lares, as mulheres muitas vezes são submissas dos seus maridos, que as escravizam emocionalmente falando, que as subjugam, que as manipulam, que tratam-nas como verdadeiras posses deles. Elas vão aguentando anos a fio. Chega uma hora que elas falam, chega. Não aguento mais. Um exemplo disso é aquele filme maravilhoso, um clássico de Hollywood, cujo título é A Cor Púrpura, onde tem a Whoopi Goldberg como protagonista. Ela vai sofrendo a submissão de um marido tirânico, cruel, perverso,
e de repente, e o livre-arbítrio dela está sendo tolhido, ela baixa a cabeça, ela apanha dele, inclusive. Aí, de repente, dá um estalão nela, ela levanta a mão para ele. Aqui nunca mais, meu filho. Ela o confronta. É a hora que ela vê que ela tem o quê? O livre-arbítrio. Que ela tem que ser respeitada e ela exige. O poder está na mão dela, que né? o poder está na mão dela, é o poder da vontade. Então, o que ela faz, a Whoopi Goldberg, nesse filme A Cor Púrpura? Ela reage, ela confronta. Ela faz com que o seu direito seja respeitado tal qualmente ele quer que o direito dele seja respeitado, seu marido. E ela, inclusive, no final do filme, ela o abandona. Chega de sofrimento. É a mesma coisa em relação a essas entidades perversas. Quando a gente toma consciência que estamos sendo teleguiados por eles, que nossas vidas, nós somos marionetes nas mãos deles, que nós precisamos, então, tomar comando das nossas vidas, nós viramos à mesa num bom sentido e falamos, aqui não, chega. Agora eu vou fazer uma limpeza mental, não vou deixar mais que vocês me comandem. É a hora que nós vamos entrar num processo ensinado por Jesus da oração e da vigilância. Nós vamos fazer uma reforma íntima, e a reforma íntima tem o poder de afastar essas influências negativas. Então é a partir daí, a partir desse momento, que nós vamos então retomar o comando das nossas vidas quando tomamos consciência de que temos que nos desidentificarmos do jugo, da opressão, da influenciação dessas entidades perversas. Jorge, você acha que até nisso os espíritos que estão aí para tentar dominar as pessoas têm essa ideia? Porque muitas vezes parece que o mais complicado é a pessoa chegar nesse ponto, né? Muitas vezes ela acredita que não tem jeito, que não dá, sendo que, como você mesmo disse, o poder está na mão dela. Ela tem que entender que o seu livre-arbítrio está sendo podado e ela tem que falar, não, aqui não. Mas muitas vezes ela parece que não tem acesso a essa informação ou não quer aceitar. Então, aí que está o problema, Theo. Nós aprendemos com Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns que a obsessão ela tem graus. Obsessão simples. É aquela em que ainda nós temos o comando das nossas mentes. Tá. O poder da vontade é um poder ainda atuante. O espírito ainda está entrando, né? Está entrando. É igual um processo infeccioso. Se estiver no começo, você consegue debelar. Consegue. Agora, se você não toma as medidas profiláticas, medicamentosas e deixa aquele foco infeccioso crescer, daqui a pouco você vai ter o quê? Uma infecção generalizada. Por mais simples que seja a ferida ou o problema, né? Exatamente. Se você deixar ela caminhar... Sim. Então, no começo, obsessão simples. Você está sentindo aquela perturbação, você sabe que aquilo não é seu, você tem o poder de fazer. Saia daqui, Satanás. Num bom sentido. Saia daqui. Se você se acomodar, aí entra aquela frase de Karnal, que eu repito mais uma vez. A acomodação é o começo do fim, da nossa paz, do nosso progresso. Então, se nós nos acomodamos àquelas investidas dos espíritos perturbadores, o que vai acontecer? Essa obsessão vai ser de simples e vai entrar no seu segundo grau, no seu segundo nível, que é a fascinação. Nós, uma vez fascinados, já não estaremos mais interpretando a realidade tal qualmente ela é. Por exemplo, eu estou olhando para aquele relógio, estou vendo que ali é quase 10 horas. Você fala, Jorge, faltam, por exemplo, 4 para as 10. Ah, não, Theo, ainda é 9h30. Eu estou fazendo uma falsa interpretação da realidade. Eu estou fascinado. É o espírito que está falando. Não, não é 10 horas, Jorge, fala às 9h30. Então você vai perceber que a minha mente vai estar sofrendo um processo de influenciação a ponto de fazer com que eu faço uma falsa interpretação da realidade por força dessa perturbação. Vai ser um processo meio difícil. E se eu me acomodar nesse segundo nível, eu vou passar para o último nível, que é a subjugação. Que além do espírito tomar conta da minha mente, ele vai fazer da minha mente o seu veículo, ele vai fazer, vai para a direita, vá para a esquerda. Ele vai estar com as rédeas na mão. Com as rédeas, ele vai colocar rédeas, igual nós colocamos rédeas no animal, e vamos então comandando o animal a nosso bel prazer. Ele vai tomar conta da nossa mente, e o que é pior, ele vai tomar conta também do nosso corpo, que é a subjugação. Aí é um processo mais grave em que o espírito ele vai tomar conta da nossa mente e do nosso corpo. Ele vai fazer com que nós nos prostremos, física e mentalmente falando. Aí você fala, qual o poder da vontade das pessoas? Praticamente quase nenhum. É quase nula a vontade. É a hora que vai ter que ter uma força externa. O caso acho que do Marcelo Stuck, que deu o exemplo da sua irmã, vai ter que ter uma força externa muito potente
para ajudar aquela pessoa a sair daquelas teias, daquelas garras. Então, aí vem o processo de desobsessão, que é feito na casa espírita, com um grupo aí muito bem preparado, onde aquelas entidades vão ser doutrinadas, e aí então vai depender do tempo, até que a pessoa possa voltar a si, voltar à realidade, sair daquele choque anestésico que os espíritos acabam fazendo na mente dela, ela toma anestesia e ela fica ali totalmente subjugada, perde o contato com a realidade. E se não for tratado a tempo isso, muitas vezes acontece dessa pessoa ter que parar no hospital psiquiátrico. E aí vai submeter-se a tratamentos médicos severíssimos. É muito sério. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Jorge. Só mais duas mini perguntas aqui do Sérgio para a gente poder encerrar. Ele diz assim: Jorge, na obsessão simples, seria ainda a influência do nosso protetor para nos proteger? Quanto maior a obsessão, seria menos influência do nosso protetor sobre nós, até que nós o chamamos para nos ajudar? Independentemente do grau de obsessão que nós estivermos, fatalmente teremos sempre o apoio da espiritualidade. Ele nunca nos desampara, né? Jamais os nossos protetores haverão de nos abandonar. Naturalmente, nós aprendemos no Livro dos Espíritos que quando nós, os tutelados, os pupilos desses nossos protetores, não prestamos atenção aos conselhos que eles nos dão, ali no Livro dos Espíritos tem uma questão que trata dos anjos guardiões, e os espíritos responderam para Kardec o seguinte: bom, quando o seu anjo protetor, o seu guia protetor, vê que você não está dando a mínima para ele, ele pura e simplesmente vai se afastar. Ele não vai nos abandonar. Abandono dá a ideia de nunca mais retornar. Mas ele vai se afastar. Tipo, se vira agora, né? Olha, meu amigo, se você não quer me ouvir, eu tenho muito o que fazer. Mas se você precisar, me chame que eu vou estar à sua disposição. Ele se afasta. Esse é o afastamento. Afastamento da ideia de algo temporário. Abandono da ideia de algo permanente. É o que não acontece, porque é a missão deles, junto de nós, nos proteger. Mas também eles não podem perder tempo sabendo que nós não estamos dando a mínima para eles. Aí nós temos que andar por nós mesmos, não que nós não estejamos caminhando com as nossas próprias pernas. Estamos caminhando, mas sempre recebendo, à mercê da misericórdia deles, as orientações. Olha, lá na frente vai ter um buraco. Acho interessante que você preste atenção. Vai fazer que nem o português, eu vou cair de novo no buraco, né? Entendeu? Então, se você quer cair no buraco, você caia. A Espírito vai falar, tá vendo? Eu falei que tinha um buraco, você não quis ouvir, problema seu. Mas eu vou estar sempre te orientando. Sempre te orientando. Então, seja no processo simples, seja na subjugação, seja na fascinação, eles vão estar sempre nos ajudando de um jeito ou de outro. Eles vão estar aí, inclusive, se valendo dos recursos da espiritualidade, pedindo para um mentor, pedindo para outro, pedindo sempre a intercessão desses maiorais para nos ajudarem aqui na Terra. Nunca nos abandonarão, jamais, porque eles são nossos protetores espirituais. E eles, assim como aqueles espíritos que querem nos atrapalhar, também dependem da nossa sintonia, como você disse, de ligar. Olha, eu tô precisando aqui, tem como você vir aqui me dar uma força? Só assim, né? Sempre. Ele não vai chegar e invadir o seu livre-arbítrio, né? Pelo contrário, eles sugerem. Eles dão uma sugestão. Olha, Jorge, lá na frente tem um buraco. Se você quiser pegar o caminho da direita, desviar, você não vai cair no buraco. Eu penso, não, eu sou muito esperto, eu vou pegar esse caminho aqui, eu vou, não vai ter buraco, coisa no meio, eu caio. Então eles sugerem. Agora, quando o Espírito obriga nós seguirmos aquilo que eles estão exigindo, aí já se trata de um espírito perturbador. Já é porque os espíritos amigos, os espíritos bons, os iluminados, eles não exigem, eles sugerem. Os obsessores exigem, eles querem. É o poder da vontade deles. Então, o que caracteriza o obsessor de um não obsessor é quando eles não sugerem, é quando eles obrigam. Eu quero que você faça isso, mas eu não quero. Eu quero, se você não fizer, vai sair no tapa agora comigo. É um perturbador, porque os espíritos superiores nunca nos obrigam a nada. Eles nos dão sugestão. Por quê? Porque respeitam o nosso livre-arbítrio. E os obsessores não respeitam o nosso livre-arbítrio, porque ele quer, ele nos obriga. Então está havendo um desrespeito à nossa liberdade de pensamento. Tá certo. Só para encerrar aqui uma pergunta curtinha em cima do que você falou. O espírito, ele se afasta. Então quer dizer que um espírito protetor, ele não protege, vamos supor, um espírito só. Ele deve ter várias pessoas, vários espíritos que ele dá ali uma assessoria. Suponhamos que enquanto ele se afasta de mim, ele está ali ajudando uma outra pessoa que realmente o chamou e quer a sua ajuda, enquanto ele fica esperando de mim uma coisa que eu não dou,
esse afastamento é para ajudar outros espíritos, seria? Exatamente. Se você pegar as obras de André Luiz, aquela série que trata desvendando ou devassando o mundo invisível, nós vamos ver, por exemplo, a exemplo de Clarencio, Druso e muitos outros mentores com quem André Luiz está ali aprendendo, seu estágio no mundo espiritual, que esses espíritos saem das regiões celestes onde eles estão e vão para a casa do Theo, para a casa do Jorge, para a casa de fulano, de cicrano, de beltrano, nos ajudar, independentemente de terem vínculos ou não com a gente. Eles vão ali fortalecer ainda mais a atitude daqueles espíritos protetores daquela família que às vezes por si só não estão conseguindo, para ajudá-los a que nós encarnados recebamos uma ajuda mais intensificada da parte deles. Então, não necessariamente eles estão somente presos a nós, mas quando eles têm a oportunidade vão ajudar a outros também. Não existe espíritos protetores a tiracolo. Esse é meu e acabou. Exemplo, nós podemos ver com Chico Xavier. Nós sabemos que o responsável pelo Chico aqui na Terra, o seu guia, digamos assim, era Emmanuel. Mas Emmanuel não era espírito exclusivo do Chico. Por quê? Porque às vezes ele está psicografando por outros médiuns, a exemplo do Valdo Vieira, como aquela obra Evolução em Dois Mundos, em que o Chico psicografou em conjunto com o Valdo. O Chico lá em Uberaba e o Valdo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eles psicografaram, um fez a primeira parte do livro e o outro fez a segunda parte. Mas no caso aí foi André Luiz, por André Luiz. Por médiuns diferentes. Entendi. E Emmanuel também, não somente se utilizava do Chico, mas usava de outros médiuns também aí. Tá certo. Então, e isso que você disse dos espíritos é como se fosse a polícia, né? Muitas vezes você liga para chamar para ela resolver um problema, mas muitas vezes elas estão apenas fazendo ronda em alguns outros lugares para ver o que está acontecendo. Exatamente. Cai nessa mesma situação, né? Como sempre aí, fazendo as suas comparações. Eu gosto de fazer esse tipo de comparação, que fica mais fácil o entendimento, né? Fica mais não didático. que do jeito que você falou fica bem fácil, mas eu até gosto de fazer essas comparações para ver que a gente pode trazer para a nossa realidade o que os espíritos têm para nos mostrar, né? Eu acho que você anda lendo muito os evangelhos de Jesus, porque Jesus ensinava a turma do seu tempo com parábolas, que são coisas mais simples. Se ele fosse falar no tapa ali, o pessoal não entenderia, Não ia né? entender. Então as parábolas, ela tem esse caráter didático, de facilitar o entendimento, às vezes, complexo, digamos assim. Então, parabéns, as comparações são ótimas, bem interessantes. Obrigado. E em cima das coisas que você fala, né? Isso que sim. desenha na mente. Olha, agora estamos num processo de rasgação de cedo. São 10 horas e 7 minutos. Eu quero aqui, da minha parte, agradecer a vocês que participaram do nosso programa. Estaremos novamente na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, com mais um reencontro junto com o Jorge. Obrigado a vocês que perguntaram, vocês que estão vendo o nosso programa na reprise. E até quarta-feira que vem, eu deixo com você, Jorge, algumas palavras finais e a nossa oração para o encerramento do programa de hoje, que com certeza foi de grande objetivo para os nossos amigos que procuram um pouco aprender com a gente. Jorge. Theo, obrigado pelo carinho da sua companhia, da oportunidade que você tem nos dado juntamente com Sidney. Os nossos amigos ouvintes, os que participaram, aqueles que eventualmente não participaram diretamente, mas participaram com boas vibrações, aí o nosso abraço, o nosso carinho e até breve. Vamos então, neste instante, pedir a Jesus que nos sustente em nossas forças e energias, nos dê paciência, nos dê humildade, serenidade e que todos nós possamos ter paz, desenvolvermos a nossa humildade e que haja no mundo, a começar no mundo interior nosso, dentro de nossas casas, humildade, compaixão, amor, serenidade, perdão. Que Jesus nos abençoe e obrigado por tudo. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.